Eu me chamo Sabrina Costa, faço parte da distribuidora que trabalha com o pessoal da Coptec, com o Jorge. E né, a gente trabalha com a Safetica há alguns anos já, então a gente trouxe a Safetica para o Brasil há alguns anos. E a ESE é uma distribuidora de soluções de segurança, e eu sou especialista na ferramenta do Safetica hoje internamente aqui. Então, eu estou com o meu ambiente de produção para mostrar para vocês um ambiente real, né, funcional, funcionando nesse momento. Então, o que que acontece? Essa daqui é a console de gerenciamento. E aí, dentro desse ambiente, a gente pode fazer o deploy desse ambiente de algumas formas. Então, o que que acontece? O que que contempla o Safetica? A gente vai ter, primeiramente, o que a gente chama de SMS, que é o Safetica Management Server, e a gente vai ter também a parte da console, que é esse ambiente aqui, que eu estou mostrando para vocês, e o Web Safetica, que eu vou passar um overview da ferramenta para vocês também. Então, a gente tem essas três informações quando a gente vai fazer o deploy. Mas, quando a gente vai fazer a instalação do servidor no ambiente, ele pode ser feito de dois modos. Do modo em instalação automática, que ele já vai trazer o SQL Express, ou do modo de instalação manual, caso você já tenha um SQL que vai ser dispensado, ou algum SQL que vai ser, né, comprado, adquirido para atender o Safetica. A diferença de como a gente instala manualmente ou instala automaticamente é que a instalação manual, ou no caso o SQL Express, ele contempla até 200 usuários. E quando eu falo acima de 200 usuários, 200 máquinas nesse caso, a gente vai ter, né, que trabalhar com outro tipo de SQL, porque o Express não vai contemplar as informações de logs que serão gerados dentro desse ambiente. Isso num ambiente do servidor, um ambiente que vocês vão disponibilizar para que a gente faça o deploy dessa ferramenta. E só para frisar, a questão do licenciamento do Safety, que ela é feita por máquina e não por usuário. Então, se hoje vocês tiverem 100 máquinas, mas tiverem 200 usuários, a gente precisa contar só as 100 máquinas para esse ambiente. Então, no ambiente do servidor, a gente faz a instalação dessa forma. É muito simples o ambiente para ser feito. Basicamente, a instalação ela dura ali 30 minutos no máximo, dependendo do desempenho do servidor, se ele está atendendo os requisitos, porque tem toda uma questão de requisitos mínimos. Então, a gente precisa só fazer essa instalação nesse ambiente, primeiramente. E nas máquinas dos usuários, né, nas máquinas clientes, a gente vai instalar o agent e vai instalar o client. Então, são dois tipos de informação, só que o que é instalado propriamente dito, que a gente vai precisar instalar manualmente ou via GPO, é a parte do agent. Por quê? Porque no momento que eu tiver a comunicação, que o agent ele provém essa comunicação entre a máquina e o servidor, a gente já tem a questão do cliente sendo feito deploy por essa própria ferramenta. Então, aqui na parte de manutenção, eu coloco em quais máquinas que eu preciso instalar essa informação. Então, eu tenho aqui o meu próprio ambiente, então tenho várias máquinas aqui, atualizado, desatualizado, porque a gente está fazendo uma, uma reestruturação desse ambiente. Então, ele tem aqui algumas informações. Então, aqui tem máquinas que precisam reinicializar, tem máquinas que tem alguma coisa aconteceu e precisa repetir a instalação. Então, o que que acontece? Instalei o agent, ou de maneira manual, ou via GPO. A partir desse momento, eu já tenho as máquinas aqui. Por aqui, eu consigo instalar o cliente. No momento que eu instalo o agent, eu não preciso fazer reinicialização dessa máquina, mas quando eu instalo o client, eu preciso. Então, tem máquinas aqui que estão aguardando reinicialização. Nesse caso, essas máquinas ainda estão mandando os logs, ainda estão mandando informações, porque isso aqui foi uma atualização que foi feita. Num primeiro momento, se a gente instala e não traz, não faz essa reinicialização depois do cliente, enquanto não for feita a reinicialização dessa máquina, ela não vai começar a enviar os logs, não vai começar a enviar informação para esse ambiente. E o Safety, ele trabalha com Windows e com Mac. Então, a gente trabalha com esses dois tipos de sistemas operacionais hoje. Então, eu vou ter aqui a parte de gerenciamento avançado. Então, a gente consegue fazer a questão da... Pode falar? Sabrina? Oi, desculpa, Sabrina. Acho que André Carvalho Pode está com uma falar. dúvida. Eu não vi, desculpa. Oi, Ah, tá. Sabrina, boa tarde. Ó, vê só. É duas coisas que eu estou vendo aí. Você está me dizendo que primeiro o banco de dados
com certeza para a gente não vai funcionar, porque a gente tem aproximadamente 2.000 máquinas. Então, Uhum. qual seria os bancos open source e free que vocês funcionam, a aplicação funciona? Open source? Sim, sem ser, eu teria que instalar um SQL Server mesmo, um Oracle, ou pode ser um PostgreSQL ou qualquer outro banco? Então, eu vou abrir aqui um doc para vocês, que é o próprio doc da Safetica, inclusive depois eu vou passar pro Jorge, eu não sei se ele já tem esse doc, que é uns pré-requisitos, né, em relação a esse ambiente. Mas eu já te adianto que ele não trabalha com open source, ele trabalha só com as informações referente à Microsoft. Então eu vou ter aqui no final. Esse aqui eu posso encaminhar para vocês depois, não precisam anotar nada, o que eu vou precisar utilizar. Então, são esses tipos de bancos de dados que ele recomenda. Então, ele vai ter o MSQL Server 2012 ou superior, 2016 ou superior. O SQL Express vai fazer parte do instalador universal e é recomendado até para 200 endpoints, que foi aquilo que eu comentei. 200 GB de espaço em disco disponível, o ideal é 500 ou mais, dependendo do intervalo de dados, e um servidor compartilhado, suporte de máquinas virtuais ou hospedagem em nuvem. Pode ser hospedado com o servidor em conjunto, sem problema nenhum. Só que tem que ser da própria Microsoft, tem que ser um MS SQL. A E a gente não outra tem pergunta, compatibilidade. Oi? e a outra pergunta que eu quero falar é que você disse que tem um agente e um cliente, são dois instaladores numa estação, é? Exato, mas o que a gente instala, propriamente dito, é só o agente, que é um KB de 6 KB, um instalador de 6 KB, inclusive eu tenho um aqui no desktop. Então, é essa informação aqui, é só ele que a gente precisa utilizar. Esse aqui está com 7 porque ele é o agente externo. Por quê? Porque a gente consegue configurar, caso esse servidor seja nateado, né? Caso ele precise ter a conexão interna e a conexão externa, faz a configuração no Firewall, e aí a gente consegue fazer o NAT para que ele encontre esse IP público e se comunique sempre também com esse servidor do Safetica, né, em relação ao agent. Então, por isso que esse aqui, ele está com um pouquinho mais de size, mas fica entre 6 e pouco e 7 de size de tamanho, 7 KB. Perfeito, obrigado. Perfeito, viu, É, Sabrina? Obrigado. tudo bem. Quando vocês quiserem falar, só abre o microfone e me interromper, tá? Porque como eu tô olhando para a tela principal, a tela secundária fica aqui na lateral, eu acabo não vendo que alguém levantou a mão. Mas pode me interromper a qualquer momento, não tem problema. Então, como eu estava Tranquilo, Sabrina. falando... Oi? Tranquilo, tranquilo. Pode Perfeito. deixar que a gente olha. Então, como eu estava falando, o que que acontece? A gente tem aqui, dentro desse ambiente, né, o poder de fazer atualização, desinstalação. Então, a partir do momento que eu tenho o agent nessas máquinas, eu já tenho a comunicação toda por essa console única de administração. Então, qualquer coisa que eu preciso fazer, então se eu precisar instalar, atualizar, desinstalar, vai ser feito por aqui. Então, a gente tem todo esse poder aqui dentro desse ambiente, primeiramente. E eu vou ter aqui também, na parte de visão geral do terminal, quais máquinas que está sendo utilizado, qual que é a versão do agente que está, qual que é a versão do cliente, se tem alguma atualização em progresso, se tem máquinas esperando reinicialização, se tem falhas na instalação, porque essa máquina foi desligada, porque alguém mexeu em alguma coisa. Então, a gente tem todas essas informações aqui. Então, a gente vai conseguir ter uma visão do que está ocorrendo, até mesmo a questão dos últimos registros que foram enviados, última atualização de configurações que foi feita nessas máquinas também. Essa é mais a parte do deploy, mais a parte do como é feito no servidor, como é feito nessas máquinas, só para vocês terem uma ideia, um panorama do que precisa ser feito para se ter o Safetica dentro de casa. E a partir do momento que a gente tem o Safetica, a gente tem aqui essa visibilidade desse painel principal. Então, o que que acontece? Aqui na lateral, a gente vai ter os grupos, né, que foram trazidos ou que foram construídos, porque vocês têm a opção de trazer essa informação do próprio Active Director, ou vocês têm a opção também de criar, né, aqui um grupo e criar subgrupos e fazer essa gestão da maneira que vocês acharem melhor. Então, fica a critério de vocês. E aí a gente vai ter as informações todas aqui, nessas informações graficamente, então de aplicações, de e-mails, de web. E como eu disse, esse é um ambiente real, isso está acontecendo na ESE,
nesse momento. Se eu atualizar, talvez mude alguma informação, porque o pessoal está acessando, porque o pessoal está fazendo, e hoje é dia de fechamento, então tem muita coisa acontecendo nesse momento, né, dentro daqui da distribuidora. E aí, essas informações, o que acontece? A gente consegue agregar qualquer tipo de visibilidade em relação a esses gráficos. Então, vamos supor que a questão da impressão dessa linha do tempo do monitor não é tão interessante. Eu preciso ver as principais ações de DLP, ou as questões de acesso a sites, ou as principais categorias de web visitadas. Então, eu vou trazendo essa informação nesse conceito de arrasta e solta, porque eu tenho todos os gráficos aqui na lateral. Se eu clicar em qualquer um deles, ele me leva diretamente para a informação que está sendo coletada em relação ao Discover. E aqui eu estou visualizando o dia de hoje, mas caso eu queira, consigo visualizar o dia de ontem, consigo visualizar a semana anterior, consigo vir aqui, colocar o mês passado, ou caso seja necessário, eu quero um dia específico. Eu preciso ver o que aconteceu no dia 1 de agosto na organização. E se você precisar também, é referente à máquina tal. Então, eu clicaria aqui na máquina que eu preciso visualizar e colocaria o dia que eu acho necessário. Ou até mesmo o alcance. Eu preciso de uma informação de 2 meses seguidos. Então, eu venho aqui e coloco do dia 1 de julho até o dia de hoje, por exemplo. E ele traria esse panorama de informações para vocês também. E em relação à suíte de licenciamento do Safetica, como funciona? Eu vou ter a parte do Discover, eu vou ter o Protection e eu vou ter o Enterprise. Naquele datasheet que eu mostrei para vocês, vai ter a informação de cada uma das features detalhadas, o que faz, para que serve. Eu vou encaminhar ele para o Jorge para poder encaminhar para vocês. Mas o que acontece? A gente tem esses 3 tipos de licenciamento. E em resumo, o Discover ele trabalha com a questão de auditoria das informações. Então, tudo que estiver sendo trafegado dentro do ambiente de vocês, estiver sendo acessado, o Discovery vai fazer essa auditoria e vai acompanhar. Então, é questão de aplicações, sites, até mesmo os arquivos, trazendo mapeamento, rastreabilidade de toda a informação dos arquivos que estão sendo transitados por esses usuários. Então, o Discovery é a parte de auditoria, monitoramento, basicamente. E aí, a gente tem o Protection, que vai contemplar as funcionalidades do Discover também, só que ele vai ter as funcionalidades de DLP. Então, quando eu falo do Protection, eu tenho que vir aqui e falar para a ferramenta, olha, quais são os dados que eu quero proteger? Porque tem o que a gente chama de categorização de dados. Então, eu vou falar, olha, isso é importante para mim, referente a LGPD, só que eu tenho informações não só referente a LGPD. Consigo também falar informações referente ao negócio. Então, olha, determinada pasta tem essas informações, eu quero que essa pasta inteira seja confidencial, porque é referente ao próprio negócio, algum projeto novo que pode sair, não pode vazar. Então, tem toda essa questão, e aí a gente aplica essas políticas em cima dessas categorizações de dados também. E aí a gente tem o Enterprise. E o Enterprise é para empresas que possuam multidomínios, que precisam de integração com o CIEM, né? Então, eu tenho um CIEM, eu preciso mandar essas informações para lá. Então, a gente tem o Enterprise com essas questões de integrações ao ambiente. E também a integração com o Power BI, ele tem algumas outras funcionalidades que podem ser trazidas para esse ambiente quando eu falo do Enterprise. Então, eu tenho esses 3 tipos de licenciamento hoje. E, começando com o Discover, eu vou ter aqui... Pode falar. Deixa eu te interromper. Esse, no caso que você vai falar do Discovery, ele faz a análise somente do que está instalado a gente, ou ele vai espelhar alguma porta do meu suíte roteador principal L3 para fazer toda a análise? Como é que vocês fazem essa tratativa de pegar a informação que possa estar sendo vazada? No caso, eu tenho a opção. Qual que é o firewall que você utiliza hoje? Hoje, Cisco. Cisco. Então, o que acontece? Num ambiente como esse, eu vou ter a informação do próprio cliente, do próprio dispositivo onde está instalado o Safetica. Então, ele vai me trazer um panorama das informações de como que a informação está sendo transitada desse local para algum outro local, seja ele dentro da sua própria rede, seja ele para fora, né, no caso, para a internet nesse momento. Então, se algum arquivo foi encaminhado, for upado para algum lugar, se foi feito download da informação, ou até mesmo se esse arquivo foi, né, tirado de um local da rede ou da própria máquina do usuário, mandado para o seu file server, ou ao contrário, tirado do file server, passado para esse computador, você vai ter esse panorama. Por que eu perguntei qual que era o firewall que você tinha hoje?
Porque ele tem integração com o FortiGate também. Então, caso, né, ele tenha algumas funcionalidades em relação ao FortiGate, que ele consegue trazer alguns níveis também nessa parte do Firewall, mas ele tem com o FortiGate, por isso que eu perguntei qual que você tinha hoje, né, essa integração dentro do ambiente de vocês. Então, só para a gente fechar o assunto, se, por exemplo, um operador de computador que fez uma instalação de um computador esquecer de instalar um agente em uma máquina, aquela máquina não vai ser monitorada. É isso? Aquela máquina não vai ser monitorada. Perfeito. Ela precisa estar com a gente, ela precisa estar com o cliente. E um outro ponto. Eu esqueci de colocar, a máquina está uma semana em uso, se eu colocar agora, tem como recuperar? Não é possível, porque é a partir do momento que o agente ou o cliente está instalado e que essa máquina foi feita a reinicialização também. Então, é dessa forma que funciona. Ok, perfeito. Aí a gente vai ter aqui todas as informações referentes à parte do Discover. E o que que acontece? Eu vou ter toda a informação aqui, né, de aplicações, dispositivos, sites, impressão, me trazendo, né, qualquer tipo de situação que aconteça. Então, por exemplo, quais aplicações estão sendo utilizadas dentro da minha organização? Então, você tem a visibilidade dessa informação, tanto graficamente, que são esses gráficos que são levados para aqueles painéis principais que eu mostrei para vocês, quanto na questão de registro. Então, toda e qualquer movimentação, utilização dos usuários dentro desse ambiente vai ser registrado. Então, eu tenho aqui me falando quem é o usuário que está utilizando, quem é o computador, que tipo de aplicação que ele está utilizando. Então, eu vou colocar aqui para o dia de hoje. Então, eu tenho as informações do que está sendo utilizado dentro da organização no dia de hoje. E caso seja necessário, você consegue vir aqui e fazer um filtro. Então, eu preciso colocar o nome de alguém, ou como eu tenho as informações aqui no gráfico, então eu vou olhar aqui quem é que mais está utilizando. Então, eu preciso clicar nessa pessoa, eu posso clicar nessa pessoa e ter a informação do que ela está acessando, ou do que ela e mais uma pessoa está acessando. E para retirar essa pessoa secundária, a gente consegue validar dessa forma. Da mesma forma aqui, então eu quero ver da Ana Paula e o que ela está vendo no web browser, né? Que tipo de web browser que ela está acessando. Ou até mesmo qual é o tipo de instant message que ela está utilizando nessa máquina. Então a gente consegue ter toda essa visibilidade nesse nível de informação aqui também. E aí, para tirar, é só vir aqui e ele volta me mostrando a informação como um todo. E aí, caso vocês um dia estiverem utilizando, né, estiverem validando essa informação e verem que ele não está mudando essa informação, é porque muito provavelmente tem algum filtro ativo. Então, se eu clicasse aqui e não retirasse depois e acabasse não vendo, porque a tela, como ela fica grande por causa dos gráficos aqui em cima, a informação de filtro não estava aparecendo. Então, a gente consegue descer essa informação e validar se tem algum filtro ativo dentro desse ambiente também. E aí eu tenho a informação de quem é o usuário, o computador, sempre, essa informação sempre vai ser trazida. Aqui no caso da aplicação, durabilidade dessa utilização, no caso a duração de cada uma delas, e aqui o caminho da aplicação, bem como a categoria. Então, o que acontece? Eu sempre vou ter a categorização, só que o que ele não tiver no banco da própria Safety, o que ele não reconhecer, ele vai ver como categoria desconhecida. Eu tenho todas essas categorias aqui para atrelar essa informação ao que seja. Então, eu posso escolher qualquer uma delas, ou eu tenho a opção de adicionar uma categoria específica. Então, olha, esse daqui, o Opera GX, ele não está reconhecido como uma categoria desconhecida. Então, eu não vou colocar ele em web browser, ou eu posso trazer ele para o web browser, porque ele é um web browser, ou eu posso vir aqui e falar, bom, essa categorização é do negócio, não, é esse que é homologado para ser utilizado, e aí vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. Também vou ter o caminho da aplicação dentro dessa máquina e aqui a data e a hora, bem como o depara. Então, da onde ele tira essa questão da duração? O momento que se iniciou e o momento que se encerrou. Então, ele vai me trazer aqui a data e a hora no momento que se iniciou, mas caso a gente queira ver, né, além da duração, qual que é o momento de início e de término dessa utilização? A gente tem esse depara aqui, que é a base para essa informação de duração. Seja ela um segundo, ele abriu por um segundo essa informação, seja ela por 10 minutos ou mais tempo, ele vai me trazer essa informação aqui. Mesma coisa com dispositivos.
Todo e qualquer dispositivo conectado e desconectado dentro desse ambiente vai aparecer aqui, bem como a identificação, o tipo de dispositivo, a descrição, fornecedor e aqui o computador e o usuário, como sempre. E a gente ainda pode trazer a aplicação, tipo de interface e a unidade em qual ele foi conectado, caso a gente ache relevante essa informação. Bem como, eu não acho o fornecedor tão interessante. Eu coloco essa informação lá no canto e aqui eu tenho a visibilidade do que eu acho interessante de validar nessa questão de registro também. Lembrando que essas informações elas podem ser encaminhadas tanto por PDF quanto por XLS para fazer algum tipo de validação. Nesse caso aqui, quando a gente estiver validando alguma informação aqui nessa parte do acompanhamento ou em tempo real, ou de algum dia específico, mas a gente tem tanto os relatórios quanto os alertas que são encaminhados em relação às informações também. Principalmente relatórios, preciso tirar um relatório da equipe, preciso tirar um relatório da empresa, a gente consegue tirar na parte de relatórios também. Aí aqui eu vou ter os sites, então eu vou ter toda a informação de que sites estão sendo acessados, sempre com a informação de qual que é o domínio que a pessoa está acessando, título dessa página e a URL. Então a gente consegue chegar no detalhamento da URL. No caso das web categories, né, das categorias de web, elas aparecem muito mais com categoria desconhecida do que a própria questão de aplicativos, porque as aplicações elas são, né, muito mais reconhecidas, né, mais web browser, questão de outros tipos de informação que já tem a categorização atrelada, só que no caso aqui a gente tem vários outros tipos de acessos, então a gente pode ir categorizando aos poucos, trazendo as informações que tem dentro das próprias categorias do Safetica, ou criar também uma categoria específica. Então eu tenho uma categoria aqui chamada estudo, tá até em português, o restante está em inglês aqui, essa categoria foi criada e foi, né, atrelado um site a ela. Então, tem um endereço aqui que foi atrelado a essa categoria de estudo e vocês podem criar as categorias para o ambiente de vocês também. Aqui, a duração dessa utilização, data e hora, qual que é o navegador. Eu posso ter aquele deparo das informações também aqui e o próprio protocolo. Então, se foi utilizado HTTP ou HTTPS para acessar esse ambiente, ele mostra essa informação para a gente também. Sabrina? Aqui... Oi, pode falar. Tudo bom, é George aqui. Ô, Sabrina, eu estou preocupado com relação ao tempo e, assim, como o pessoal está muito focado em cima das ferramentas de DLP pura mesmo, ou seja, como fazer os bloqueios, enfim, aqueles recursos mais específicos, aí eu estou preocupado se não der tempo de você chegar aí nessa parte, entendeu? Não, eu já estou encerrando essa parte do Tá. Discovery e já vou entrar Tá. no Protection. Tá bom, ok. Aí aqui eu tenho as informações de impressão, então só passando um overview mais rápido para a gente não se focar tanto na questão do Discover, a gente vai ter informação do que está sendo impresso com o número de páginas, a cor dessa informação, se é utilizado impressora virtual local ou de rede, ele vai mostrar essa informação aqui para a gente, e aqui o nome do documento, o tamanho do papel que é utilizado, e caso vocês utilizem também impressão frente e verso e queiram identificar isso dentro do ambiente, a gente consegue validar essa informação também. Tráfego de rede, a gente vai ter as informações do que está sendo utilizado por essas pessoas e o que mais é utilizado. Então, eu tenho um montante de tráfegos e consigo reconhecer quem está utilizando essa informação. Então, ele me traz aqui e ele sempre vai me falar se é um tráfego de entrada, no caso, recebido ou enviado. Então, eu tenho essa informação aqui também. Então, eu consigo identificar o que mais está sendo utilizado, o que mais está consumindo a banda de internet dentro da organização. E-mails, vou ter toda a informação de quais e-mails estão sendo encaminhados ou recebidos. Então, eu tenho as informações aqui do que está sendo utilizado, e aí, no caso, remetente, destinatário, assunto, se contém algum tipo de anexo, se contiver, ele me traz o nome desse arquivo, qual é a aplicação que está sendo utilizada, ou no caso do 365, ele consegue me falar se foi pela Exchange Online que essa pessoa encaminhou essa informação também. E aqui, no caso dos arquivos, eu vou ter toda a questão do mapeamento e da rastreabilidade desses arquivos, como eu comentei com vocês lá no começo. Então, aqui, mesmo que um arquivo seja aberto apenas, seja deletado, seja renomeado, eu tenho essa informação. Então, o que acontece? Ele me traz toda a questão do ciclo de vida, desde o momento que esse arquivo é criado no ambiente, até o momento que ele é deletado, eu tenho essa informação, eu tenho essa rastreabilidade. Tenho como fazer
né, todo o caminho do que aconteceu, quem mexeu, quem abriu, quem renomeou. Então, eu tenho todas essas informações aqui. Então, o que foi enviado por e-mail, o que foi criado, o que foi trazido da web. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O que foi deletado dentro dessa informação. Ele vai ter muito mais, só que aí a gente precisa ir descendo para validar. O que foi encaminhado por um upload para a web. Então, eu tenho a informação sempre da onde é a fonte, para qual destino está sendo enviada essa informação. E no caso, onde foi criado, também tem a informação de onde está sendo criada essas informações, nesses computadores ou dentro da minha própria rede também. E aí, com toda essa questão do embasamento do Discover, a gente consegue ter uma visibilidade maior, além das questões da LGPD, em referente ao nosso próprio ambiente, para tomar as decisões do que a gente vai, né, proteger, do que a gente vai trabalhar com a questão de categorização de dados e com as próprias políticas. Então, quando eu falo do protection, eu estou falando de categoria de dados e estou falando de políticas de DLP. Então, aqui, primeiramente, eu vou precisar fazer a categorização dessas políticas, falar o que eu vou querer proteger, e em seguida aplicar a política de acordo com, né, o core da empresa. Então, aqui a gente trabalha só com monitoramento. Então, dependendo da cultura, tem empresa que não faz bloqueios, ou faz de determinada forma. Então, ele tem 3 tipos: monitoramento, no caso, notificação, que a gente chama até de modo de educação de usuário, porque aparece para o usuário uma notificação de que ele não deveria, né, estar fazendo determinado tipo de acesso, mandando determinado tipo de informação, e também no caso de políticas de bloqueio, efetivamente. Mas falando de categorização, a gente vai ter aqui o modo de categorização. Esse é um dos, que está criado aqui essa categoria, mas o que acontece? Consigo trabalhar com conteúdo sensível. Eu não sei se está aparecendo para vocês, mas tem uma furadeira bem em cima, no apartamento de cima, provavelmente. Se estiver atrapalhando, vocês me avisem, por favor. Então, eu tenho aqui a Não tá questão do... atrapalhando não, cara, Sabrina. Perfeito. Eu tenho aqui o conteúdo sensível. Eu tenho aqui a questão de classificação existente. Então, caso vocês queiram importar metadados de algum lugar, né? Então, já tive uma questão de categorização de dados, já tenho os metadados prontos, eu consigo trazer para cá. Também tenho regras de contexto e tenho propriedades de arquivo. Então, a que eu tenho criado aqui é de conteúdo sensível. Então, o que acontece? Aqui eu tenho as regras de detecção. O que vai ser detectado dentro desse ambiente? Então, nesse caso, eu estou falando aqui que um limiar de detecção pode ser 5, por padrão ele vem como 5, mas o que acontece? Se eu deixar como 5, ele vai entender que 4, 3, 2, 1, ele não vai considerar aquela informação confidencial apenas quando tiver 5 coincidências dentro daquele documento. Então, a gente tem que se atentar a quanto a gente vai colocar no limiar de detecção. Mas a gente já tem o conteúdo confidencial pré-definido da própria Safetica, como vocês podem ver, com algumas informações para o Brasil. Então, eu tenho número de carteira de identidade, número de identidade legal, número de pessoa física, número de identificação social, número de cartão de crédito, que também pode ser utilizado. Então, todos esses aqui são referentes ao Brasil. A gente tem outros aqui de outros países também, que a Celtic é uma empresa, já tem mais de 1.000 e poucos clientes, se não me engano era 1.800 da última vez. Então, né, mais de 1.800 empresas que trabalham com ela, então ela tem em vários locais do Brasil. Inclusive, ela tem um headquarter, né, que foi onde foi fundada na República Tcheca, e o outro é aqui na Colômbia, que ela abriu recentemente, ela abriu esse ano, por conta da crescente tanto no Brasil quanto na América Latina como um todo. Então, voltando para cá, tenho esses conteúdos que eu posso apenas, né, assimilar do não para o sim, e ele vai começar a validar essa informação. Expressões regulares, então eu posso colocar uma frase, uma palavra-chave, alguma informação, posso trabalhar com strings, posso trabalhar com regex dentro desse ambiente, e dicionários personalizados. Então, o que acontece? Posso falar que eu tenho determinadas informações que toda vez que ela aparecer serão confidenciais. Então, tive um cliente já que ele tinha dentro do negócio dele a questão das religiões, que era referente ao próprio negócio, mas também era uma questão da LGPD. Então, o que a gente fez ao invés de trazer cada uma como expressão personalizada? A gente criou um dicionário, isso é criado dentro de um próprio TXT, e aí eram 15 ou 20 informações. Então, a gente cria, coloca uma abaixo da outra,
traz essa informação para cá, opa, ela para dentro da ferramenta, e a partir desse momento ele consegue identificar cada uma delas como palavras-chave. E aí ele já vai identificar essa informação como conteúdo confidencial também. E aí esse é um dos modos... Sabrina, Pode falar. desculpa. Então, para ser uma palavra confidencial, um conteúdo confidencial, tem que ser a partir do 5, de coincidência? Não, você pode diminuir, que nem eu fiz. Diminuir Dentro do meu também. ambiente está um só. Ah, tá. Porque, por padrão, ele vem como 5. Já vem ali no momento que você cria, sabe? Que você coloca para uma nova regra de detecção. Só que você decide. Se para você tiver uma informação daquilo que você está colocando como confidencial, já é um método já é uma informação confidencial, você coloca 1. Mas tem clientes, eu preciso que sejam 3, eu preciso que sejam mais. E aí fica a critério de vocês também. E quando você coloca como confidencial, ele pode bloquear ou pode dar um aviso para o usuário. Pode ser feito dessa forma também pode pode só ser registrar a configurado, né? informação para você. Tá. Você tem essa opção. Eu não vou avisar o usuário, por quê? Porque eu sei de que ele não aparece para o usuário, não aparece essa informação, nem nos processos, nem aqui, nem na parte de serviços. Isso já vem como um hide automaticamente pela própria ferramenta. Né? Para o usuário não ficar... Pode falar. Desculpa. Ele pode bloquear e enviar um e-mail para o gerente ou para a pessoa responsável? Sim, porque o que acontece? Quando eu coloco os bloqueios lá na parte de políticas, eu tenho a opção de colocar alertas também. Então, vamos supor que a gente tenha colocado uma categorização de dados de algum arquivo confidencial, algum dado confidencial referente a esse ambiente, e aí você coloca nos alertas quem são as pessoas que vai receber isso por e-mail. Então, vamos supor que aquele tipo de dado vai ser encaminhado para o gerente A, B e C. Então, eu coloco os e-mails dele, coloco o e-mail da equipe também, né, que é responsável pela parte de LGPD, pela questão da adequação interna, e aí todas as pessoas vão receber por e-mail esses alertas. Ou você tem a opção também, depois de apenas gerar um relatório semanal. Por quê? Porque os alertas, dependendo do quanto que essa informação é gerada internamente, ele pode estar recebendo vários tipos de e-mails, de alertas. Então, às vezes, eu já fiz POC com várias empresas e o pessoal habilitou. E durante a POC, durante um mês, algumas máquinas, ele estava recebendo toda hora e-mails de informação por conta da configuração que ele mesmo colocou. Então, às vezes, o alerta não é tão interessante para um gerente. Às vezes, mais interessante seria um relatório para ele acompanhar o que foi encaminhado, mas se vocês quiserem acompanhar em tempo real e ele precisar receber, a gente chama esses alertas de incidentes. E eles são encaminhados automaticamente após a tentativa, tanto da violação de DLP, quanto acesso a site que seja negado, acesso à aplicação, porque eu sei que ele não trabalha só com a questão da DLP, mas ele também tem como a gente colocar que determinado site não pode ser acessado ou determinada aplicação não pode ser utilizada também. Ok, Sabrina. Sabrina, Obrigado. E na opção de quarentena com liberação por algum superior para a informação sair, como é que funciona? Não existe isso no Safetica, Jorge. Tá, ok. Ele ainda não tem. Não sei se vai ter, vou falar ainda, porque eu não sei se vai ter ou não, mas não existe essa opção de ele vai ficar aguardando uma aprovação. O que a gente tem, o que a gente chama de sobreposição de usuário na política de bloqueio. Deixa eu vir aqui para a política, qualquer coisa a gente volta na parte de categorização. Então, essa daqui é uma política de bloqueio, né? E o que eu fiz? Aquela categoria de dados que foi, já configurada, eu trouxe para cá e coloquei aqui um nome para essa política. E o que acontece? Aqui a gente tem algumas opções, tanto de deixar desativado, quanto a questão do apenas registro. Então, nesse caso, o que eu estou falando para a ferramenta? Eu estou falando que todo e qualquer arquivo que contenha um CPF, um RG, um número de cartão de crédito, nesse caso, a política está configurada com várias informações. Ele vai registrar e vai me falar o que a pessoa fez, para onde ela encaminhou. Então, eu tenho todas essas questões aqui de regras de política.
Mas eu tenho a opção de registrar e notificar. Então, nesse caso, eu vou registrar e não vou notificar esse usuário que aquilo não condiz com a política de segurança da organização. E aqui também registro e bloqueio. Então, o que acontece? Eu tenho aqui como registrar e bloquear. Então, quando essa pessoa tentar mandar essa informação, além do registro, que isso sempre vai ser feito, ela vai levar um bloqueio nesse primeiro momento e não vai conseguir completar aquela ação. E o que a gente também pode fazer? Habilitar o que a gente chama de sobreposição de usuário. Então, eu consigo que o usuário possa sobrepor essa política para que não fique engessado, mas, né, isso aí depende da organização. Só que para não ficar engessado, a gente já tem o que a gente chama de zonas seguras. Então, aqui em cima tem uma parte chamada zonas, que a gente chama de safe zone. Então, são as zonas seguras que eu posso falar, todos esses que têm essa informação no meio, a gente consegue habilitar zonas seguras também. Então, uploads, e-mails, questão de dispositivos externos, compartilhamento de arquivos de rede e impressão. Eu posso falar que o dado não pode ser encaminhado para local nenhum, mas ele pode ser encaminhado dentro do meu próprio domínio, por exemplo. Então, aqui eu permitiria que ele fosse encaminhado para uma zona segura, mas para o restante ele estaria bloqueado. Mas, caso a gente trabalhe com as questões de zonas seguras ou não, a gente ainda pode trabalhar com a sobreposição de usuário. E o que acontece? O usuário ele vai precisar selecionar um motivo e colocar uma justificativa de, no mínimo, 20 caracteres. São 3 motivos que a Safety disponibiliza, falando que o arquivo não é sensível, que ele precisa de uma exceção única, ou que ele deveria ser capaz de realizar essa ação, e aí ele escolhe um desses e coloca uma justificativa de no mínimo 20 caracteres. Só que isso não vai passar por uma aprovação no primeiro momento. A gente ainda não tem essa questão de alguém precisa aprovar para que ele continue essa informação. Isso ele vai conseguir, só que essa informação vai ficar registrada. Se ele bater na primeira parte de bloqueio e não colocar a sobreposição, já está registrado, e se ele colocar a informação de sobreposição, vai ficar registrado com a justificativa que ele deu. E aí entra os critérios, né, internos de RH, em relação ao próprio ambiente dos gestores, né, como os gestores vão tratar essas informações, aí entra muito em questão a isso. E tem uma outra coisa... Pode falar. Desculpa, Sabrina. É o seguinte, se tiver algum dado pessoal dentro de uma imagem, de uma foto, ele consegue identificar esse dado pessoal? Ele já trabalha com a questão do OCR, que a gente chama. Ele consegue identificar aquele dado pessoal Sim. dentro de uma imagem? Sim. Entendi. Dentro de um documento que foi escaneado, alguma coisa assim. Era isso que eu ia perguntar também. E se ele lê também dentro de um PowerPoint, por exemplo. Isso. Sim, ele já trabalha com todas essas informações, né, do próprio ambiente da Microsoft e tudo mais, né? Isso é normal, por quê? Porque o dado dentro de um ambiente no PowerPoint é basicamente igual ao que ele está dentro de um Word ou do que ele está em algum outro documento. E quando a gente fala de imagem, ele já trabalha com reconhecimento óptico de caracteres, que a gente chama de OCR. Então, ele vai trabalhar com questão de PDF, PNG, JPEG, essas informações. Então, ele consegue identificar e a partir desse momento ele vai conseguir, né, fazer a validação e falar, opa, aqui tem um CPF, ou aqui tem algum outro tipo de informação, e ele bloqueia essa informação de ser compartilhada também. Ok. E a gente tem o que a gente chama de cópia de sombra. Então, vamos supor que vocês tenham algum dado que seja estritamente confidencial referente ao próprio negócio, vamos supor, e que ele não possa ser compartilhado com ninguém. Ele não tem zona segura, ele não tem nenhum tipo de exceção. E caso alguém tente vazar essa informação, ele está fazendo de propósito, porque quem tem acesso a essa informação já sabe que não pode compartilhar. E o que a gente tem aqui? Além dos registros, além das informações de quem foi, qual foi o horário, toda essa informação que o registro já nos traz, a gente consegue também trazer o que a gente chama de cópia de sombra, que seria o quê? Eu vou trazer uma cópia do arquivo para vocês, dentro desse próprio ambiente da console, porque ele vai guardar uma cópia diretamente no computador desse usuário. E a partir desse momento, a gente consegue, pelo registro, baixar essa informação e validar o que ele estava tentando encaminhar para fora da organização de vocês também. E em relação a essa política, eu consigo atrelá-la a uma única pessoa, a uma única máquina. Então,
Ou eu coloco para um único grupo, ou eu coloco para todo mundo. Então, isso pode ficar da maneira que vocês acharem melhor. Aqui, ela está só para esse ambiente e para o meu ambiente de teste, né? É só para esses dois que ela está por conta de ter várias questões de bloqueio que ela poderia fazer. E a gente não coloca assim dessa forma dentro da organização. Então, eu tenho toda essa questão da política aqui e tenho a Base Policy que vai estar registrando desde o primeiro momento. Então, no primeiro momento a gente não decidiu ainda o que vai fazer em relação às políticas, o que a gente vai bloquear e como que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter aqui uma política fazendo um overview geral, registrando toda e qualquer informação que transita dentro do ambiente de vocês, e ela não é atrelada a nenhum tipo de dado, porque essa política aqui, ela é atrelada a essa categoria que a gente criou. No caso da Base Policy, não. Ela está fazendo uma visualização geral, registrando toda essa informação. Então, aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Como, por exemplo, eu tenho aqui sobreposição, tenho aqui as informações e o que eu comentei com vocês em relação à cópia de sombra. Então, o que acontece? Isso daqui é um registro que a gente que é básico, tem a informação do usuário, qual computador, a ação, a operação, arquivo, aplicação, quando foi, tipo de fonte, então, da onde ele tirou, para onde ele estava mandando, se tem algum tipo de exceção. Então, aqui, ó, ele teve a questão da zona segura, que estava habilitada. Da zona segura não, da sobreposição de usuário. Deixa eu pegar aqui a informação aqui os detalhes. Então, o que acontece? Nesse caso, ele colocou uma exceção única. Então, ele fez aquela questão da sobreposição de usuário. Esse daqui é o outro especialista que a gente tem internamente, ele estava testando. Então, aqui ele pegou essa informação, mandou pelo Google Chrome, fez uma sobreposição, qual era o arquivo, número de pessoas físicas, exceção única, e o motivo da sobreposição foi teste safety testando. O que acontece? O usuário pode colocar a informação que ele achar necessária nesse ambiente. Ele vai aceitar, ele não vai colocar que, olha, essa informação não condiz com o que deveria ser. A ferramenta impõe que ele coloque no mínimo 20 caracteres. Se esses caracteres fazem sentido ou não, aí fica a critério do administrador e da própria organização, né? Validar essa informação posteriormente. E eu tenho aqui a questão da cópia de sombra. Então, o que acontece? No momento que ele foi aberto, ele não guarda a cópia de sombra, né? Porque ele foi apenas aberto. No momento que ele tentou, né? Na verdade, que ele fez o upload com a questão da sobreposição, ele coletou uma cópia de sombra. E nesse caso, aparece aqui nos registros. A gente poderia clicar aqui em coletar e ele me leva para a parte de coleta de informações aqui em referente ao safety, e eu consigo coletar essa informação diretamente aqui e baixar esse arquivo. Então, eu tenho essa informação dentro desse ambiente. E deixa eu só abrir aqui para vocês o próprio Web Safety para passar um overview nesses minutos que faltam. Até aqui, alguma dúvida? Não, Sabrina. Tá tranquilo. Perfeito. Da minha parte também, ok. Perfeito. Então, o que é o Web Safety? Ele é uma informação do próprio ambiente do Safety de vocês, só que ele vai trazer a informação de modo mais gerencial, relatorial. Então, é todo embasado em relatórios. Então, ele correlaciona as informações e traz aqui para a gente. Então, é para isso que existe o Web Safety. Mas para a gente fazer uma apresentação, para a gente apresentar relatórios. Então, ele é apresentado dessa forma aqui para a gente. Então, o que acontece? Primeiramente, eu tenho um painel. Eu tenho aqui a opção de colocar, por exemplo, da semana passada. Então, tenho aqui a informação muito maior. Eu não vou colocar de hoje, porque ele não vai apresentar basicamente não tanta informação quanto que ele apresenta de uma semana inteira. Então, aqui eu tenho quando os arquivos foram enviados, aqui eu tenho a legenda de por onde eles estão sendo encaminhados, então eu consigo fazer a validação aqui. Maioria sempre por e-mail, por caminhos de rede, então eu consigo validar aqui de acordo com a legenda, e se eu passar o mouse em cima, ele me fala a contagem dessas informações também. Como os usuários estão usando tempo de trabalho, quais computadores ficam mais inativos dentro do ambiente de vocês, e aqui como que a empresa está protegida. Se está bem, se tem alguma comunicação que não está sendo feita, e aqui alguns eventos. Execução de aplicação perigosa que ele considera, de sites que ele considera perigosos, e também quando a gente tiver eventos de DLP, é aqui que vai aparecer para a gente.
E eu vou ter aqui a informação da segurança de dados e eu tenho, primeiramente, o fluxo de dados. Então, o que acontece? O fluxo de dados aqui ele vai ser apresentado em dados enviados e todo o fluxo. Dados enviados é só o que está saindo da organização de vocês e aqui ele já apresenta possíveis problemas de segurança. Por que eu falo possíveis? Porque dentro desse ambiente, ele está te trazendo que tem vários tipos de informação que estão sendo encaminhadas por USBs, por uploads, por correio, por mensagem instantânea. Só que, se você não configurou zonas seguras ainda, como, por exemplo, o portal da EASY, né, que é um portal que a gente utiliza internamente. Eu já peguei aqui, né, fazendo validações dentro desse ambiente, o pessoal mandando a informação para o portal. E ele estava identificando como um problema de segurança. Por quê? Porque a gente não configurou isso na zona segura ainda. Então, ele não identificou essa informação. Então, isso, por isso... Pode falar. Oi, desculpa. Se eu quiser fazer uma varredura em todas as máquinas e ver se o pessoal está utilizando ou está armazenado nessas máquinas dados sensíveis, dados que foram configurados, categorizados, a gente consegue exatamente aí, nesse painel que a gente verifica isso, ou tem alguma forma de a gente puxar essa informação? Na verdade, a gente tem uma forma de trazer aqui tarefa de descoberta. Então, quando eu estou trabalhando com a questão da categorização de conteúdo sensível, o que eu posso fazer? Eu posso configurar para que ele faça uma tarefa de descoberta, faça uma varredura dentro dessa rede da informação. Só que ali, basicamente ali no que eu estava falando do WebSafetyCA, ele está te falando de informações que foram transitadas, que foram utilizadas, que foram acessadas pelos usuários de vocês, nesse caso. Então, isso daqui não foram arquivos que estão inertes, parados em algum local. Aqui foi só uma questão de todos os dados que foram, né, utilizados, que foram acessados, que foram encaminhados para algum local, nesse caso, porque são dados enviados. Mas a gente tem como fazer essa varredura também. E aí ele te traz, né, quais são as informações. Na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai taguear essas informações para vocês. Então, eu coloquei uma categoria de CPF ou qualquer outra categoria de informação ou um dado sensível de uma expressão regular. Pedi para configurar a informação e ele busca essa informação em todos os locais. E quando ele faz essa validação, ele vai fazer o quê? Ele vai marcar esse documento. Deixa eu ver se eu tenho algum documento aqui para mostrar para vocês. Pode falar. Enquanto você está vendo isso aí, eu só tenho eu estou com dúvida na operação dele, porque como ele precisa de um agente instalado, a informação, por exemplo, se eu tiver numa base de dados Oracle dentro do Linux, e de repente lá tem um processo que vai gerar uma informação, mandar via e-mail, porque através do Oracle mesmo ele vai checar como esse arquivo ele consegue fazer isso? Se na máquina que for chegar ou em outro local for uma máquina Windows ou Mac, ele vai conseguir fazer essa conexão, fazer Mas essa foi para validação. fora, tá? Mas, por exemplo, lá o servidor do Oracle é um Linux, e ele enviou automaticamente, sei lá, alguém colocou um job lá e mandou para fora da organização. Esse daí vai passar em claro, né? Pela ferramenta. Vai, porque o que acontece? O Safety ele não trabalha com Linux. Eu não sei quantas máquinas Linux vocês têm dentro do ambiente de vocês É hoje. o banco de dados, praticamente os bancos de dados da gente, isso. Só o banco de dados, né? Então, no Linux a gente não consegue fazer essa validação. A não ser que, né, ele passe por algum local e vamos supor, esse ambiente de vocês usam no 365? Sim. Então, o que acontece? O que eu consigo fazer nesse caso? Como a gente tem um banco de dados que vai estar passando pelo 365, né, a informação, ele vai enviar pelo 365. E o que a gente faz? A gente conecta a Safety ao 365, né, e aí ele vai trazer todas as informações, todas as caixas, e ele vai fazer essa validação. Nesse caso, com o 365, eu não preciso do agente do cliente instalar, ele se integra via API. Então, Entendi. ele vai trazer essa informação independente de onde está sendo encaminhada a informação. Então, vamos Perfeito. supor que a gente tem os usuários que utilizam o Outlook dentro do ambiente, mas vamos supor que alguém esteja de férias. Ele não está tendo acesso à máquina. Como que ele está mandando e-mail pela organização? Então, vocês conseguiriam validar essa informação e lá na parte dos e-mails, lá no Discover, aparece como Exchange.
A gente fala, olha, ele mandou pelo Exchange Online. Então, nesse caso, a gente conseguiria validar a informação que está saindo pelo Exchange Online. E como a gente consegue aplicar as políticas e as categorizações para os e-mails, então a gente consegue fazer o bloqueio, caso seja necessário também. Ok. Aí, só para passar um overview para vocês, eu tenho aqui a parte de dados enviados, como eu estava comentando, com os problemas de segurança que a própria ferramenta vai te guiando, falando que não tem um relatório de segurança que você não configurou, tem algumas informações que, né, estão sendo encaminhadas por USB, esses arquivos não são controlados por nenhuma política. Por quê? Porque como ele faz a validação das informações que estão categorizadas e das que não estão, ele vai te falar, olha, todos esses arquivos aqui que foram encaminhados por USB não tem nenhum tipo de configuração, de marcação. No caso, né, não foi marcado, não foi configurado nenhum tipo de atribuição de dado referente a ele. Então, ele te fala que tem essas informações aqui também. Aí eu vou ter aqui todo o fluxo de dados. Nesse caso, toda e qualquer operação de informação, nesse caso da semana passada e da empresa inteira, ele vai te trazer aqui. Vocês também podem vir aqui e pedir para visualizar um grupo ou uma única pessoa, caso seja necessário. Então, por exemplo, posso vir aqui e escolher uma única máquina para ele me trazer essa informação também. E aí, eu vou ter o que a gente chama de análise de comportamento. Então, o que acontece? Ele vai se basear nas informações de site e aplicações para te trazer o que é improdutivo, o que é tempo produtivo, o que é tempo da web de cada um dos usuários de vocês. A gente chama essa parte de UEBA. Então, ele vai me trazer todas essas informações aqui e tempos em categorias improdutivas, baseado em todas as atividades que os usuários façam dentro do ambiente de vocês. E como que eu falo o que é produtivo, o que é improdutivo dentro desse ambiente? Eu tenho aqui as classes de comportamento tanto para a web quanto para a parte de aplicações. Lembra daquelas categorias que eu estava comentando com vocês? Lá na parte de aplicações e de websites, que a gente tem como categorizar, por quê? É importante a gente categorizar para a gente conseguir, né, trazer para as classes de comportamento e falar, olha, tudo isso aqui é relacionado a estudo, não é um improdutivo, né, não é nenhum outro tipo de situação. Então, eu posso tirar aqui, por exemplo, como procura de emprego para crítico, não como improdutivo. E aí eu já tenho aqui a questão de pornografia já, ou eu posso trazer a procura de emprego de volta para improdutivo. É o mesmo conceito de arrasta e solta que a gente viu anteriormente. E aí, vindo para cá ainda, a gente vai ter a questão da utilização. Então, como que está a utilização para a empresa como um todo? O que mais eles trabalham? O que mais eles utilizam dentro do meu ambiente? E aí eu tenho essa visualização aqui, nesse caso da empresa inteira, porque eu não tenho como alterar essa informação. Se tem alguma atividade que foi bloqueada, aqui, utilização de computadores. Então, como que esses computadores estão sendo utilizados, por quem, quanto tempo essa máquina passa executando e quanto tempo essa máquina passa inativa. E ele te dá um percentual de uso também. E aí, eu vou ter as políticas que eu consigo trabalhar tanto com bloqueio para sites, com categorizações ou com um site específico, no mesmo caso para aplicação. Então, se eu tentar acessar o YouTube dessa máquina, ele não vai permitir. Ele vai me dar um acesso negado, por quê? Porque, nesse caso, esse bloqueio está para esse servidor. Então, eu não consigo acesso dessa máquina no próprio site. E aqui eu ainda tenho a parte de relatórios. Então, eu tenho os relatórios que podem ser criados de cada uma dessas informações que está aqui no painel lateral. E aí eu tenho visão global, segurança de dados, análise comportamental, utilização de TI, auditoria de segurança, que a gente também consegue tirar um relatório de auditoria desse ambiente, e trabalho remoto. E aí, nesse caso, eu estou falando de período de relatório de mês e semana. Só que dentro da própria ferramenta, eu consigo chegar em dia, chegar em outras informações. Então, só para finalizar, que o pessoal já está me chamando aqui, então o que acontece? Consigo colocar o tipo de informação que eu acho necessário, falar se é tempo ativo, se é a visão geral da informação. Aqui, colocar os usuários, no caso, quem eu quero fazer, então vou colocar da empresa como um todo, que horas que vai receber essa informação, e aqui colocar os e-mails. Então, é aqui que eu comentei com vocês. Então, os gestores podem receber esses e-mails toda semana, caso vocês configurarem aqui, das equipes dele. Então, nesse caso, estou configurando para a equipe A, para o gestor A. Aí eu venho aqui,
coloco a informação da equipe só dele, não colocaria para a raiz como um todo, e aqui eu colocaria que ele vai receber isso aqui semanalmente. Por quê? Tenho desde do dia, da semana, do mês, do trimestre e de metade de um ano. No caso de 6 meses, eu consigo passar essa informação para ele, tanto com gráficos, registros ou ambos. Então, eu consigo mandar os dois para essa pessoa. E no caso dos alertas, da mesma maneira. Então, eu tenho os alertas aqui e eu posso colocar a informação. E no caso do que eu comentei anteriormente em relação aos alertas, alertas de segurança vão ser enviados imediatamente após esse incidente. Então, violação de políticas de DLP, acesso negado, dispositivo desconhecido, safety client parando inesperadamente, mas eu tenho alertas informativos e alerta de serviços também. Alerta de serviço para administração, para quem for fazer a administração da ferramenta. Esses aqui ainda são alertas referentes às informações do ambiente de vocês. Alertas inteligentes são todas aquelas informações que a gente viu no Web Safety, que ele até fala aqui para a gente que são exibidos apenas lá. Então, eu posso escolher uma informação e colocar aqui de qual equipe ou de qual pessoa da raiz como um todo, e aqui eu coloco qual e-mail que vai receber essa informação, se tem algum CIEM ou não que vai ser integrado, e aqui eu consigo ter uma visão geral do alerta que eu acabei de configurar para esse ambiente também. E aí funciona dessa forma a ferramenta. Sabrina, quais são as empresas que já estão com essa ferramenta implantada? Como é que está o... Olha, são muitas empresas, principalmente no Brasil, mas aí eu vou pedir para referência? O George passa, né? vou pedir para o George verificar com questão do comercial. Não é nem porque eu não queira falar ou nada, é porque eu não sei o que eu posso falar. Porque tem empresas que divulgam, né, que utilizam determinadas ferramentas e tem empresas que não. Então a gente tem que pedir sempre autorização para a empresa, ver com a Safetica, né, quem autorizou, né, abrir a questão do que é utilizado internamente.